Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor para o seu coração. Se você tiver de posse da tua palavra, a Bíblia, eu gostaria que você abrisse aí no livro de Salmo, capítulo 126. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos dissertar um pouquinho sobre este tema. Livro de Salmos, capítulo 126, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Queridos, quando nós saímos de uma situação igual esse povo saiu, com certeza você vai ficar com seu coração muito alegre. Eu quero, nesta mensagem, trazer algo para nós, que nós traduzimos para os nossos dias, que assim como aquele povo que estava cativo na Babilônia, e depois eles foram libertos e retornaram para a sua terra natal, a gente sabe que foi uma alegria muito grande para aquele povo. Alguns que retornaram, que vieram junto com aqueles primeiros, muitos deles não nasceram em Jerusalém, não nasceram em Israel, eles eram judeus, mas nascidos na Babilônia. Muitos deles vieram depois de anos a conhecer a terra natal dos seus pais e de onde eles herdaram a sua nacionalidade. Então eu queria trazer para nós alguma coisa hoje, não envolvendo nacionalidade, herança, nada disso. Mas eu queria trazer para nós quando nós estamos do lado de lá, antes de você tomar a decisão de acompanhar Jesus, de andar nos caminhos dele, de caminhar com o Pai das Luzes, você tinha uma coisa na sua vida, você tinha uma vida diferente. Aí você toma a decisão de mudança, aí você toma a decisão de passar para o outro lado, como a gente costuma dizer. E aí eu queria trazer isso para os nossos dias, trazer isso para a nossa vivência hoje. Como é conosco nos dias atuais. Então vamos entender que quando você está do outro lado, você está vivendo nas trevas, você está no cativeiro. Assim como aquele povo de Israel estava no cativeiro também. Aí vem a liberdade. Aí vem a liberdade quando aquelas pessoas, aqueles reis daquela época começaram a libertar o povo aos poucos. O rei Dário foi um deles. Começou a mandar aquele povo de volta para a sua terra natal. Muitos conheciam a terra natal, outros haviam nascido na Babilônia, como eu falei, estavam indo conhecer Jerusalém, conhecer Israel pela primeira vez. Aquele povo estavam felizes da vida, estavam felizes, e a mesma coisa acontece comigo e com você nos dias atuais. Quando nós saímos daquela vida que nós levávamos no meio das trevas, na escuridão, sendo conduzidos por Satanás, e você conhece a luz. Alguém apresentou Jesus para você. Aí você conheceu Jesus, você ficou feliz quando você veio para o outro lado. É uma alegria muito grande, aquilo que a Bíblia chama do primeiro amor. É algo realmente indescritível na nossa vida. Quando você conhece, quando você tem esse primeiro amor aflorando no teu coração, aí você vem para Cristo e aquilo ali começa a ser um negócio magnífico. Você é aquele cara que é apaixonado pela igreja, apaixonado pelos louvores, e tudo aquilo é uma novidade na sua vida. É uma coisa fantástica, uma coisa gostosa de se ver, né? Mas eu quero falar para você de algo, porque tem muitas pessoas que vêm com essa empolgação toda e depois de um tempo ela perde. Então eu queria falar de algo para nós, para que a gente possa entender como que nós precisamos caminhar na presença do Senhor. E o título da nossa mensagem é: o que encontramos quando saímos do cativeiro? O que você encontrou quando você saiu do cativeiro, meu irmão? Ou talvez hoje, se você não está ainda na luz, você ainda está vivendo no cativeiro, mesmo que você não entenda muito bem, mesmo que você fale assim: esse pastor está falando bobagem, eu tenho uma vida muito boa, eu vivo tão bem, por que ele fala em cativeiro? Mas se você vir para as luzes que é Cristo, para a luz de Jesus, você vai perceber que você estava realmente num cativeiro.
Então eu queria trazer uma mensagem para nós envolvendo essa questão do cativeiro. Quando você vive nas trevas e de repente você é liberto, a palavra de Deus te libertou, Jesus te libertou, te trouxe para uma nova vida, te trouxe para uma história nova, vai ser escrita uma história nova na sua vida. Aí vão acontecer algumas coisas também que, se você não tomar cuidado, no meio do caminho você acaba desistindo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que nós encontramos quando saímos do cativeiro. Trazendo para os nossos dias, quando você vivia no mundo, fazendo as coisas que o mundo te ensinou, e de repente você conhece a Cristo e começa a caminhar em outra direção, você vai encontrar algumas coisas pelo caminho. E a primeira coisa que eu falo que você vai encontrar é a resistência. Primeiramente, a resistência das pessoas. Queridos, o dia que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, teve pessoas que já eram cristãs na época, que eu conhecia já como cristãs, e essa pessoa ficou feliz de saber que eu tinha me convertido. E essa pessoa, falando com uma pessoa da sua família, falou assim: olha, que você precisa ver que coisa maravilhosa que aconteceu. Aí a pessoa falou: o que foi? O Milton se converteu. Aí essa pessoa olhou para aquela outra, fez uma carinha de riso e falou: o quê? O Milton se converteu? Não dou 6 meses para ele voltar porque era antes. Isso não vai acontecer, isso é fogo de palha. Isso aí é só empolgação, porque está passando um momento difícil. Alguém veio e falou uma palavra diferente para ele, ele se empolgou com essa palavra, mas não dou 6 meses para ele voltar ao que era. Então a primeira resistência que você vai encontrar é essa, meu querido. Você vai encontrar essa resistência nas pessoas que estão ao seu lado, na sua família. Você vai encontrar pessoas da sua família que não se converteram e que ela vai dizer: Deoviodó, como é que é? Duvideodó. Deoviodó é bom. Duvideodó que essa pessoa vai ficar aí onde ela disse que vai nada. Daqui a pouco ela volta para a safadeza que te vivia antes, volta para a bebedice, volta para o vício do cigarro, volta para a gandaia, para as baladas. É aquilo que a gente escuta. Ou seja, a resistência das pessoas quando você se converte ao Senhor. Sabe qual é a outra resistência que você vai encontrar? A sua própria resistência. Porque vai chegar um momento ali, quando você tiver ouvido essas pessoas, você ouvir que essas pessoas falaram que duvida que você permaneça desse jeito, aí começa a criar dúvida também no teu coração. Aí você fala: poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que não é somente por causa de um momento difícil que eu passei, e uma pessoa veio e me trouxe uma palavra que me trouxe um conforto naquele momento, e agora eu estou me sentindo que as coisas vão ser diferentes? Será que é isso mesmo? Olha, então essa resistência você vai ter, essa resistência que vai vir dos seus amigos, da sua família, da sua casa muitas vezes, talvez dos seus filhos. Se de repente os seus filhos não conhecem a Cristo também, vivem de uma vida diferente, quando você falar: olha, papai se converteu, os filhos vão olhar e falar: será? Será que se converteu mesmo? E eles vão duvidar no coração deles, e essa dúvida que eles vão ter será uma resistência para você. Vão resistir você nesse tempo. Essa dúvida que vem no coração dos teus amigos, dos teus familiares, dos teus filhos, talvez até da tua esposa, do teu marido, vai criar uma resistência também no seu coração, e você vai duvidar que realmente aquilo que está acontecendo seja para sempre. Então, queridos, muito cuidado quando você sair do cativeiro, quando você sair daquele lugar de trevas que você vivia, quando você ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus falar com você e dizer: olha, o teu caminho agora tem que ser esse. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você dá ouvidos. Porque se eu fosse dar ouvido para as pessoas que falaram, que duvidavam de mim, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui. Quando você encontrar alguém que fala assim: não, tá certo, continue assim, é assim que tem que ser. Essa pessoa, você realmente entenda que ela te ama e ela quer que você mude realmente. Outras pessoas que até te amam também, mas só que elas vivem de uma forma totalmente diferente daquela que você escolheu viver. E aí vão acontecer algumas situações na sua vida que você vai ter que aprender a lidar com elas. Quer ver uma outra situação que vai acontecer?
As dificuldades. Meu irmão, as dificuldades vão trazer questões para você que você vai ficar realmente meio intranquilo. E sabe quais são as dificuldades? Uma delas é a renúncia. Porque quando você vem para os caminhos do Senhor, você vai aprender que você tem que renunciar ao mundo. Você vai aprender através da palavra de Deus que você tem que renunciar ao velho homem, que você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar aos vícios, você tem que renunciar à prostituição, você tem que renunciar às coisas desse mundo. E isso é uma questão difícil. Essa renúncia, ela vai confrontar com você. Essa renúncia vai te trazer algumas coisas ao teu coração que vão te fazer balançar. E aí, a tua saída do cativeiro vai entrar em constante conflito. Você vai entrar em conflito, você vai fazer essa pergunta para você muitas vezes: será que eu estou certo mesmo? Será que essa decisão que eu tomei é a mais correta para a minha vida? Eu vou perder tudo aquilo que eu tinha antes, tudo aquilo que eu conquistei? E aí, de repente, você é do tipo que conquistou coisas de forma errada? Aí, a palavra de Deus vai te confrontar e vai te dizer: e agora? Como é que fica isso? As pessoas muitas vezes elas não resistem. Veja bem, quando Jesus conversa com aquele jovem rico, ele diz que conhece os mandamentos e queria saber o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna. Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ou seja, renuncia aquilo que você tem. E aí, como eu faço? Eu renuncio e os meus prazeres? E as coisas boas que aquilo me proporcionava? Como é que eu faço? A Bíblia não diz que eu vou ter de volta. Ela manda eu renunciar. Então nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós saímos do cativeiro, essas situações vão estar nos cercando. E como eu falei, a resistência, a primeira dela, a segunda são as dificuldades. Dificuldade do quê? A dificuldade da renúncia, por exemplo, é uma delas. A dificuldade de viver a palavra de Deus. Essa é complicada. Porque a palavra de Deus ela vai mostrar para você quem você era e que você estava todo errado. E agora? Como é que eu faço? A palavra de Deus vai me confrontar de uma tal forma que vai mostrar para mim que tudo aquilo que eu vivi até hoje, não vou dizer 100% disso, mas a maioria das coisas que eu vivi até hoje lá nas trevas, não serviam para mim. Não deveriam ter feito parte da minha vida. E eu tenho que largar tudo aquilo. E para me largar tudo aquilo, eu tenho que seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai me confrontar. E eu tenho que renunciar. E aí? Como eu fico nessa história? E todas as coisas boas que eu entendia que aconteceram comigo lá atrás, eu tenho que largar tudo. Aí, meu querido, eu vou dizer para você um verso que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Aí você tem que ser sóbrio para analisar. Analisa segundo a palavra de Deus, não analisa segundo os seus princípios. Se você analisar segundo os seus princípios, de repente os seus princípios ainda estão muito firmados nos princípios do mundo, e aí você vai entender que é lícito e ponto final. Analise segundo os conceitos da palavra de Deus. Por isso que eu falei, viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo os conceitos da palavra de Deus. É a maneira que nós temos que fazer. E são dificuldades que nós vamos enfrentar quando nós sairmos do cativeiro. Quando você for tirado do cativeiro, tirado das trevas e trazido para a luz, você vai ter que enfrentar essas coisas. Quer ver uma outra coisa que nós vamos ter que enfrentar? E essa talvez é a das piores.
é o abandono social, ou seja, o afastamento social, que está acontecendo hoje por causa do coronavírus. Mas não é esse tipo de afastamento que eu estou falando, isolamento social. É o isolamento social que você vai ser colocado nele. Os seus amigos vão te colocar nesse isolamento social. Por quê? As festas que você participava, as pessoas vão deixar de convidar você. Sabia disso? Você vai deixar de ter aqueles convites que você tinha antes para participar de algumas festas, de algumas reuniões. Você vai perder esses convites, pode ter certeza disso. Quando você sair do cativeiro, que você sair das trevas para a luz, você vai ser colocado numa dimensão diferente do que o mundo entende lá fora. E isso aconteceu comigo. E precisava acontecer comigo para que eu pudesse entender que o caminho que eu estava trilhando era o caminho correto. Precisou acontecer comigo, e eu tenho essas pessoas até hoje na minha lista de amigos. Nós éramos bons amigos e continuamos sendo até hoje, não deixamos de ser, porém, hoje eles entendem que eu tenho uma outra história, eu tenho uma outra maneira de viver. Eu me lembro que uma vez a gente trabalhava numa empresa, como eu sempre falo, uma empresa que eu trabalhei muitos anos, e nós tínhamos um hábito no final do ano, a empresa costumava no final do ano ela colocar muita gente de férias, porque caía muito o nosso trabalho, salvo quando tinha alguns trabalhos que eram prioritários, que não tinha como parar, mas a maioria parava. Então, aqueles trabalhos que paravam, eles pegavam todo o pessoal que tinha condições de tirar férias e punha de férias naquela época. Então a gente pegava férias normalmente lá para o dia 15 de dezembro e só voltava lá para o dia 15 de janeiro. Não todos, mas uma boa parte dessas pessoas. A nossa matriz, por exemplo, parava muito a produção, então muita gente saía de férias. E nós tínhamos lá um hábito que juntava alguns departamentos, alguns amigos mais chegados, e a gente normalmente marcava um lugar onde a gente ia fazer a nossa festa particular. Normalmente era num restaurante, era em alguma chácara, era em algum lugar que a gente pudesse reunir os amigos, e era só o pessoal do trabalho mesmo, não era com família, não era com nada. E eu me lembro que eu havia me convertido naquele ano, começou o ano, eu havia voltado para Cristo no mês de novembro, foi numa época de grande dificuldade na nossa vida. Naquele final de ano eu nem participei de festa por causa de algumas situações que eu estava vivendo dentro da minha casa com a minha esposa. Nós havíamos perdido, o meu sogro havia falecido, então algumas situações realmente me seguraram, eu não participei de nada. Aí o ano seguinte começou, tudo bem, normal, e eu percebi que tiveram alguns eventos durante o ano, reuniões desse pessoal nosso, o pessoal marcava um futebol, lá no futebol ia ter um churrasquinho, ia ter um pagode, ia ter um samba, ia ter uma coisa, e eu sempre estava junto. Só que eu percebi que aquele ano ninguém me convidou. Passou o carnaval, o pessoal costumava fazer lá suas festas de carnaval, ia para algum lugar, para um campo de futebol, ou para algum outro lugar, e sempre eu era convidado. Só que o pessoal não me convidou naquele ano e eu percebi esse afastamento. Eu havia voltado para Cristo. E quando foi chegando no final daquele ano, eu não me conformei com aquilo. Falei, não pode, poxa, o pessoal me abandonou. Aí eu fui conversar com o pessoal. Conversei com um dos líderes daquela turma, né? Que é um grande amigo meu até hoje. Conversei com ele falou assim para mim, poxa Milton, é que você se converteu, e a gente sabe que vocês não participam dessas coisas, sabe que é um lugar que a gente está junto lá, com bebida, com tudo. Eu falei, não filho, mas eu continuo sendo amigo de vocês, a minha amizade por vocês continua. O fato de eu ter me convertido, de eu não beber mais, de eu não fumar, é outra coisa, é uma opinião minha, é uma questão minha, mas a minha amizade com vocês continua, eu continuo sendo amigo, espero que vocês com certeza, todo mundo aqui é teu amigo, apenas a gente teve esse afastamento por causa disso. Falei, não, mas não se preocupa não, final do ano está chegando aí, por favor, não esqueçam de mim na festinha de final de ano, eu devo estar saindo de férias também. Aí o pessoal combinou que haveria de fazer uma festa no restaurante de um amigo nosso, que era da esposa dele, aqui na Curva do Oeste, aqui na Praia Grande, com aquelas bandas, e nós combinamos que quem estava saindo de férias era quem pagaria a comida. E as bebidas seriam pagas lá, por quem estivesse lá na hora, cada um pagava o seu, e nós íamos pagar aquilo ali. Aí o pessoal inventou de fazer uma comida lá, uma comida muito comum no meio do pessoal de obra, que é o galo com batata,
e mandaram comprar lá, e quem ia pagar era a gente que estava saindo de férias, eu era um deles. Marcamos o horário, o pessoal marcou a partir das 6 horas, 6h30, quando o pessoal saía do trabalho. Eu, na época, eu fiquei na obra até umas 6 horas, e depois, como eu estava perto dali, já fui direto para lá. Fui direto para lá, entrei no restaurante, ainda tinha muito pouca gente. Sentei num cantinho, peguei um refrigerante, uma Coca-Cola, me deram lá uma porção de azeitona. Eu fiquei ali batendo papo com alguns que estavam ali, e o pessoal nada de chegar. E eu fiquei ali, batendo papo com alguns, a rua movimentada, época de final de ano, horário de verão. Aí começou a chegar aquela galera que agitava o pedaço. Rapaz, quando chegou aquela galera, o que eu vi por cima da mesa, de litro de uísque, litro de conhaque, litro de cachaça, de tudo quanto era tipo, Coca-Cola por cima da mesa, que o pessoal misturava Coca-Cola com pinga e tome para dentro com gelo e limão, e mais aquele monte de cerveja. E quando eu comecei a olhar, botaram uma caixa do lado, era só garrafa vazia que descia, e eu estava na cabeceira da mesa, bem em cima, de costa para o restaurante, de frente para a rua. E aí eu comecei a prestar atenção no pessoal, uma coisa que eu nunca tinha feito no passado. Eu comecei a prestar atenção no pessoal, e eu percebi que num espaço curto, de meia hora, 40 minutos, a maioria que estava ali, estava tudo aceso. Estava tudo já, a bebida já estava fazendo efeito. E eu fiquei olhando aquilo, falei, eu fazia parte disso, porque eu também bebia. Eu não bebia bebida forte, eu nunca fui chegado, mas eu bebia cerveja. E a cerveja não é diferente, ela vai fazer a pessoa se alterar também. Talvez demore um pouco mais. A bebida mais forte, ela causa esse problema mais rápido. E eu comecei a perceber os meus amigos já tudo com os olhinhos vermelhos. Aí daqui a pouco já começou, passava uma moça bonita na rua, os caras já olhavam, faziam uma graça. Eu falei, começaram já com palhaçada. E aí eu comecei a perceber aquilo, e aquilo começou a me incomodar, e algo no meu coração começou a me apertar. Eu falei, não, eu tenho que ir embora daqui, eu não posso ficar aqui não. Mas e agora? Eu também não quero fazer desfeita para o pessoal. Aí eu chamei o pessoal, o rapaz que era o líder daquela turma ali, falei para ele, meu irmão, vamos fazer o seguinte, dá para mandar servir alguma coisa aí? Porque é o seguinte, eu estou aqui há muito tempo, eu achei que vocês vinham mais cedo. Eu tinha marcado um compromisso com a minha esposa a tal hora. Eu tive que contar uma história, não se trata de mentira. Se trata de você ter que sair daquele lugar, e eu não podia dizer para ele, eu vou embora que eu não estou aguentando vocês. Eu não tinha como fazer isso. Primeiro que são meus amigos, eu sempre tive um carinho muito grande, tenho por eles até hoje. Eu não queria que ninguém ficasse chateado comigo, que ninguém ficasse magoado comigo, mas eu precisava sair daquele lugar, não aguentava mais. E aí eu pedi para aquele meu amigo, falei, pede para estar servindo alguma coisa, primeiro que eu estou com fome, estou aqui, já tomei umas 4 Coca-Cola, aquela de garrafinha, estou com fome, não comi nada, almocei meio-dia, não comi mais nada de lá para cá, eu preciso comer alguma coisa, e principalmente porque eu quero comer alguma coisa, pagar a minha parte que eu preciso ir embora. Que a minha esposa está me esperando, mas tão cedo. Falei, não, mas sabe que o pessoal vai até tarde. Eu falei, não, eu sei, mas muitos deles vão sair mais cedo, e eu também não estou precisando sair mesmo. Aí o pessoal entendeu, começaram a servir as comidas lá, eu comi lá alguma coisinha rápida e tal, me despedi da galera, desejei um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos, e eu entrei no carro para vir embora. Eu comecei a andar com o carro ali na beira da pista, vindo de Praia Grande para São Vicente, mas eu precisei parar num canto. Eu parei num canto ali, num lugar que eu vi que dava para parar, bem movimentado, as portas do carro fechadas, o carro tinha ar-condicionado. Eu confesso a vocês que eu chorei muito naquele momento, pedi perdão para Deus. Por que eu estava naquele lugar? Aquele lugar não era para mim. Eu havia compreendido, Deus mostrou para mim. Quando eu vi aquele pessoal, eu me entristeci. Lembra quando Jesus fala na sua palavra que ele olhou para aquele povo, aquelas pessoas que pareciam ovelhas sem pastores, ele chorou muito por causa daquilo. Porque Jesus estava vendo o pecado daquelas pessoas, e eu vi naquele momento a mesma coisa. Eu vi aqueles jovens casados, outros solteiros, as pessoas se embriagando, as pessoas se dopando com álcool. E eu não sei se alguns ali, depois que saísse dali, não iam se dopar com outras coisas, talvez não iam se entregar à prostituição, porque muitos deles, quando saem desses lugares, muitas vezes vai para outros lugares escusos, vai em lugares de prostituição, onde existe o comércio da prostituição.
E eu chorei muito naquele dia, eu pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, me perdoa, eu não quero mais viver isso na minha vida. Mas eu precisei passar por esse isolamento para mim foi bom, porque quando eu desconfiei que eu estava sendo deixado para trás, eu achei, poxa, os meus amigos não gostam mais de mim, me esqueceram. Deus permitiu que eu fosse lá para me entender, e Deus falou para mim naquele dia, esse não é o seu lugar. Então eu quero dizer para você, meu irmão, quando este isolamento vir na sua vida, quando você for tirado do cativeiro, você vir para as luzes, você vir para Cristo que é a luz, não se preocupe com isso não, querido. Outra coisa que vai acontecer também, o nosso lazer, aí é onde você vai ter um cruzamento muito forte ali, você vai cruzar a igreja com o teu lazer, e aí muita gente vai dizer, poxa, agora é só a igreja. Agora é só a igreja que esse cara vai, ele não fala, mas não participa mais. Tem um futebolzinho. Tem aqueles amigos que diziam, eu não deixo o meu futebol por nada, eu deixo qualquer coisa pela palavra de Deus. Tudo aquilo que for para mim fazer para a palavra de Deus, eu vou fazer. Deus é quem vai me dirigir. Eu não sou dirigido por esta terra, não sou dirigido por esse mundo. Sou pecador, sou falho, preciso de correção. Preciso muitas vezes ser chacoalhado pelo Espírito Santo para mostrar, olha, você está indo para o lado errado, Milton. Mas de forma nenhuma eu me permito colocar o lazer na frente da minha prioridade, que é Cristo. E para a gente encerrar, até você amadurecer um pouco, muitas coisas trarão confusão espiritual na tua cabeça. Então uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque você precisa, agora é o meu conselho, quando você vir para sair das trevas, sair do cativeiro, você vai estar numa igreja, fique naquela igreja, não fique passeando por aí. Vamos para a igreja A, a igreja B, não, porque poxa, tem um amigo meu que me convidou, eu vou lá naquela igreja, o outro amigo do meu trabalho me convidou, eu vou naquela outra igreja. Não faça isso. Não permita confusão espiritual na tua mente. Ouça aquilo que a igreja onde Deus te colocou está te dizendo. Ela que vai preparar você, ela que vai amadurecer você com a palavra, ela que vai amadurecer você através dos seus líderes, trazendo um discipulado, trazendo uma palavra que no início é um leite, aquele leite ralinho para que você possa beber e não se engasgar, até que você possa comer comida sólida. Quando você já estiver comendo comida sólida, você estiver batendo uma feijoada espiritual com bastante pimenta, aí você pode estar participando de outras coisas com mais flexibilidade, sem você se restringir a muita coisa. Mas não esqueça de uma coisa, o principal é você permanecer onde você foi colocado por Deus. Aquele lugar onde o Senhor te colocou, aquela igreja que Ele te levou, onde você ouviu a palavra, aquelas pessoas que falaram com você e que te ajudaram a tirar você das trevas e trazer você para a luz. É ali que você tem que ficar, porque é ali onde Deus te colocou. Não fique que nem passarinho pulando de galho em galho. Isso não vai te levar ao amadurecimento. Então é muito importante quando você sai do cativeiro, que você entenda que vai haver resistência, que vão haver dificuldades, que vai haver o abandono social, mas que você não tem que ficar pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Você tem que amadurecer na fé, para que você possa compreender melhor todas essas coisas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa te trazer algo novo, e eu convido você nesse momento a orar comigo, para que depois nós possamos fazer as nossas considerações finais. Amém? Salvador eterno, Pai querido, quero te louvar e agradecer pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, que tudo na nossa vida seja para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, abençoa aqueles que estão saindo do cativeiro para a luz, tira aqueles que ainda não saíram, e que quando eles estiverem na luz, Pai, que vidas, líderes sensíveis, líderes competentes possam guiá-los, para que ele possa continuar fazendo a tua vontade, para que ele venha aprender a tua palavra, para que ele venha ser fortalecido, e que aí sim ele possa, Senhor, em nome de Jesus, compreendendo a tua palavra, enfrentar todas as dificuldades, todas as contrariedades que virão sobre a sua vida. Abençoa, Pai querido, a vida de cada um que está ouvindo esta palavra neste momento. Guarda, Senhor, aqueles que estão já caminhando contigo, e toca, Espírito Santo, no coração daqueles que ainda não tomaram essa decisão.
que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, que em nós, Pai querido, seja feito o teu querer e a tua vontade. Eu te peço, Senhor, neste momento, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, divulgue esta mensagem para as suas redes sociais, para os seus contatos, ajude-nos a crescer. Que o amor de Deus, a santa e gloriosa paz do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, nossas famílias. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.